Olá, gente! Vamos então dar início à nossa fase de textos, gêneros textuais que serão apresentados aqui na terceira fase da LMG. Tá, gente? Esse material aqui é para o chamado consultor temático, ou seja, áreas 1, 2, 3 até a área 7. Então, a aula, né, essa dica que eu vou aqui apresentar na aula de hoje, vai ser a dica sobre o texto informativo. A gente vai chegar e vai falar sobre essa terceira fase. Eu quero exatamente situar vocês em relação à dificuldade, qual dificuldade vocês encontraram na terceira fase em comparação com a segunda, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Andrade, não é? Júlia Andrade Viana, meu nome todo. Sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, tá, pessoal? Aí são quase 25 anos trabalhando com discursivas para concurso. Então, quando a gente, por exemplo, está diante de um professor mais experiente, o que a gente faz? Presta atenção a tudo que ele fala. Por quê? Porque a gente tem um acúmulo de informações. E de onde vem esse acúmulo de informações? Isso vem de muito registro, pessoal. Registro de aplicação de prova, né, do que aconteceu exatamente no dia do certame. Registro principalmente da fase recursal, que eu falo que a fase recursal ensina muita coisa para os professores. Né? Por isso que, mesmo sendo recurso um trabalho chato, eu particularmente não gosto de fazer recurso, apesar de saber da responsabilidade daquilo que eu estou fazendo e saber como faço. Eu gosto da aula, essa é a minha questão. Mas eu entendo a importância da fase recursal, o quanto você aprende com ela, o quanto de informação você acumula, né, e você traz. Então, você tem que prestar atenção exatamente a este ponto das dicas que eu vou passar para vocês. Então, essa é a primeira situação para você conhecer um pouco do meu trabalho. Segundo aspecto, pessoal, vamos pensar, né, os textos que temos que enfrentar quando a gente pensa essa terceira fase. Mas antes, deixa-me situar para vocês o momento em que eu estou gravando, tá? Eu vou explicar uma questão interessante que eu acho que é importante. Como eu uso aparelho, certo? Aparelho dentário, o que aconteceu? Meu dente inflamou, galera. Eu fiquei mal um bom tempo. Que bom que foi antes do resultado, porque eu tenho paciência para deixar as coisas fluírem. Então, eu tava sem condições de falar. Minha boca ainda tá inchada e tal. Vocês não estão vendo a imagem, mas ainda tá um pouquinho inchada porque já tá saindo aquela inflamação, aquela parte pior quando você começa a movimentar o dente. E tal, não é nem começa, né? É o processo já. Mas, voltando à questão, eu estou gravando a aula no dia 13 de julho. Por isso que eu até contei essa história, tá? E por que eu tô falando que eu estou gravando dia 13? Primeiro porque eu falo muito. Eu sou bastante detalhista, assim. Quando a gente tem muita informação, a gente vai detalhando, vai fechando todos os lacunas que a gente pode. Dia 13 de julho, a gente ainda não tem o resultado da segunda fase. Aquelas pessoas serão classificadas para a terceira. Tudo bem? Show! Quando deve acontecer a prova? Por isso que eu estou contando essa história. Quando deve acontecer essa prova? Olha, pela minha experiência, falando para vocês de exatamente FUMARC, a FUMARC leva em média 50 e poucos dias de um resultado para executar outro processo. Ela leva em média de 50 e 60 dias. Então, por exemplo, eu estou no dia 13 de julho, provavelmente essa prova vai acontecer no final de setembro. Tá? No final de setembro. A meu ver, mais precisamente, início de outubro. Então, eu tô querendo precisar temporalmente com vocês pelo seguinte: esta fase agora, a terceira, é a fase naturalmente mais acirrada. Primeiro porque houve uma seleção, né? Na segunda, bem ou mal, vai entrar o pessoal que tá dando sangue, certo? Sendo uma fase mais acirrada, as notas sobem agora. Mas não sobem porque essa fase é mais difícil, ela é mais competitiva. Eu considero, por toda a minha experiência com vários concursos legislativos, vários concursos assemelhados a este, eu considero, geralmente, as fases intermediárias as mais difíceis. Por exemplo, a segunda fase eu considerei muito mais difícil. Por quê? Porque apesar de as questões serem mais diretas, né, você não sabia de onde havia o tiro. Certo? Tinha um conjunto de questões, uma referência bibliográfica sem tamanho, né, para você com a qual você teria que se preparar para o concurso, e uma banca muito decorebinha, que é a FUMARC, que é isso mesmo, a banca ela cobra exatamente o que está ali naquela bibliografia. É claro que aqui no Turma de Redação a gente falou muito sobre algumas estratégias para tentar, não é,
tapar aqueles buracos das situações em que você não sabe o que você vai fazer. Tá? Então, pelo menos estruturalmente, passar aquela impressão de que há alguma organização de conteúdo. Isso a gente viu lá na segunda fase. Então, muita gente saiu daquela prova ali, a depender da área temática, né? Houve algumas áreas temáticas que a gente acertou bastante temas, umas a gente acertou uma ou outra assunto só, outras, não sei se a gente teve acerto, porque também não vê as provas e também não houve comentário. Então, isso, honestamente falando, eu tenho um bom balanço da segunda fase, tá? Em termos de retorno. Mas, o que acontece? Ali, o aluno, não, eu até expliquei, olha, não é que você tem que acertar todas as questões, mas você tem que ter uma média naquele conjunto. Alcançada a média, você está classificado para a terceira fase, tá? Então, é isso que eu tava falando, que eu falei para os alunos, né? A questão muito é fazer conta, saber quantas questões você já respondeu, o que você deve ali, de repente, voltar e tal. E a banca vai usar artifícios para deixar as pessoas um pouco perdidas, por exemplo. Eu me lembro, né, de ter visto alguns comentários do pessoal falando assim, ela trouxe um espaço com 30 linhas para responder, no tempo que a gente tinha era muito curto. Gente, o fato de ela ter aumentado o espaço não quer dizer que ela aumentou o conteúdo da resposta. Isso é uma questão interessante vocês pensarem sobre isso. Então, por exemplo, se você respondeu com 15 linhas e a resposta foi honesta, é isso aí. É porque no último concurso ela reduziu muitos espaços. Né? Então, dessa vez, ela foi talvez mais conscienciosa e apresentou aquele espaço um pouco maior. Então, tudo a gente tem que chegar na hora da prova, relaxar um pouco e observar o que a gente tem para fazer. Tá? Então, só situando vocês, eu conversei longamente, mas é mais para você entender o que acontece. Nessa terceira fase, essa terceira etapa do concurso, né? O que acontece? A gente vai ter 90 pontos e 2 questões de caráter dissertativo e argumentativo. A compreensão dessas tipologias aqui é super importante, tá? Você precisa compreender o que é uma dissertação, que é um esclarecimento, e o que é uma argumentação, que é uma defesa, ou um ataque, uma crítica. Crítica aqui com sinônimo, certo? De ataque. Tudo bem? Que envolve a elaboração de trabalhos típicos de consultoria. Então agora você com o pé já no seu cargo de consultor. Segundo o Manual de Redação Parlamentar de Minas. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: esse manual vai dar conta de todas as características, que serão envolvidas na avaliação da FUMARC? Não. Tem que saber alguma coisa a mais. Por exemplo, no manual eu vou ter todos esses que estão aqui. Mas eu terei que usar de habilidade, ou seja, de conhecimento acerca da dissertação e de argumentação, para que eu possa, entregar um texto sem erro de execução. Tá? Por quê, gente? Veja só. Agora, vocês não terão que lidar com toda a referência que tem de modo aleatório, mas terão que lidar com a referência que tem de modo de escolha. Mas quem escolhe agora são vocês. Em boa parte, sim. Tá bom? Para que vocês possam fundamentar os exercícios. Então, por exemplo, haverá uma primeira questão valendo 40 pontos, ou seja, a menos avaliada, não é? Que é a elaboração de uma minuta de proposição, ou seja, um projeto, tá? Um projeto de lei, um projeto de emenda, um requerimento, tá certo? E a banca quererá isso, né, seguido da sua justificação ou de minuta de parecer sobre a proposição. Então, vamos lá. O que é isso aqui? Você vai elaborar uma lei conforme a banca vai trazer um objeto para você, né, de elaboração. É um objeto curto, tá, gente? Geralmente a banca, ela, por exemplo, quando você olha leis, tem leis e leis. Tem leis pequenas, você tem, vou chamar de proposição, melhor dizendo. Você tem proposições de curta extensão, proposições complicadas. Nesta prova, você vai ver que o corpo da proposição, você já pode imaginar isso e pensar, tá? E considerar isso que eu estou falando. O corpo da proposição, geralmente quando há um concurso assim, ele é mais curto mesmo. Então, quer dizer, qual que é a dica que eu já estou te dando? Haverá menos dispositivos, né? Você tende a trabalhar com mais artigos, parágrafos,
trabalhar menos com incisos e com alíneas. Então há essa chance, porque todos os concursos pretéritos assemelhados a este concurso foram assim. Você não tinha demanda para muito detalhamento de lei. E aí já muda um pouco a visão de vocês na hora que vocês pensam a estrutura da lei, né? Porque tem gente decorando tudo que pode numa lei. Então já estou enxugando um pouco aqui para vocês. Qual vai ser o espaço mais ocupado? A justificação. Certo? A justificação. Porque é o espaço da defesa. Então vai ser o espaço da argumentação, da defesa. Tudo bem? Ou de uma minuta de parecer, não é? Sobre a proposição. Aqui eu vou separar um pouquinho. Na justificação, quando você faz a defesa, você vai ter que se valer, aí sim, de todo aquele arcabouço, por isso que a gente fala arcabouço legal, porque é um mecanismo de defesa. Sempre vamos dizer assim, no contexto legislativo, você tem arcabouços, ou seja, a menção a normas, menção a regimentos, menção à Constituição, não é? Menção a programas, políticas, de todas as formas que você vai usar para você defender uma tese ou defender ali a sua proposição. Então a justificação ela se vale desse conjunto. Tá? É lógico que ela tem outras características, mas ela se vale desse conjunto. O que é ideal para a gente? Sempre quando a gente pegar a nossa referência bibliográfica, que a gente possa separar essa referência por temas. Por exemplo, se eu sou da área, por exemplo, de saúde, assistência social, por exemplo, eu separo tudo de determinado aspecto da saúde, coloco aqui uma determinada política, outro separo, eu faço bloquinhos por temas. E eu não preciso tanto dos autores mais agora, tá? Isso é interessante. Ou seja, as referências acadêmicas eu não vou precisar tanto, porque agora eu tenho que ter mais referência técnico-jurídica. Então eu preciso mais das normas. Não quer dizer que essas referências acadêmicas não venham ter valor, mas as normas terão um peso substancial. Eu vou precisar da Constituição. Eu tenho que saber a Constituição ponta a ponta em relação à minha área temática de atuação. Separar todos os artigos que envolvem minha área temática e colocar por cima do meu material, não é? Do meu conjunto de referências bibliográficas separados por área temática, aqueles artigos da Constituição que eu não posso me perder deles em hipótese alguma, seja da Constituição, não é, federal, seja da Constituição do Estado. A banca pode, de repente, não é, trazer a minuta, agora preste atenção, nesta fase aqui, ela pode fazer o contrário também. Em vez de pedir para você elaborar a minuta, tá, daquela proposição, ela pode apresentar uma minuta e te pedir um julgamento. Um parecer sobre aquela proposição que está sendo apresentada. Aí muitos alunos me perguntaram aqui, Júnia, eu tenho que dar um parecer com alguma coisa que eu não concordo? Depende do comando da prova. Porque amanhã quando você for consultor, não é? E vem olha a diferença. Vem alguém te pedir alguma coisa, né? Um parlamentar chega para você e ele quer ali de você um parecer para defender o projeto dele. Seja qual for esse projeto. Você vai ter que buscar em todo o rol, porque não vai dar para sair do rol legislativo, não dá para sair do rol de uma doutrina, de uma jurisprudência, ou mesmo, né, da Constituição, para você trazer a defesa, algum tipo de defesa. A banca ela irá analisar, melhor dizendo, a sua habilidade persuasiva. Então, o seu parecer pode ser tanto favorável, né? A banca pode pedir um parecer favorável àquela preposição, como pode pedir um parecer contrário àquela preposição. Então não é o que você gosta, é o que a banca determina, tá? É claro que a banca não vai pedir alguma coisa que não esteja presente
vamos dizer assim, no âmbito daquilo que foi selecionado para os seus estudos. Lembrando que o edital deixa muito claro, se tiver algum tipo de atualização, gente, vocês têm que saber, hein? Por exemplo, estamos em um ano de reforma, né? Reformas estruturais de âmbito nacional. Então, por exemplo, quem é da área de desenvolvimento, por exemplo, ou da área de finanças, sabe lá que a gente teve, não é, ali está em tramitação, né, uma reforma tributária. Então, o aluno tem que ficar atento a essa questão, porque ele, apesar de ser uma discussão nacional, o propositor da questão, ele pode trazer essa questão para Minas. Como que isso repercute em Minas? Em determinado aspecto fiscal, tá? Então, você tem que estar atento a essas questões, as mudanças que tem na sua área. E, naturalmente, é isso que a banca vai fazer. Ela vai tentar cruzar alguma informação de relevância, né, com alguma informação local. Foi por isso que eu acertei bastante questões em algumas áreas temáticas aqui, pensando dessa forma. Então, isso é um caminho. Outra questão que você precisa considerar, é claro que existe aquela liberdade também. A banca às vezes não fala nada, ela só quer um parecer sobre aquela proposição. Aí você está livre. Né? Aí vai depender da sua visão como consultor, né, do que você terá. Qual vai ser a tua área de defesa ou de crítica? Tá bom? Então, quer dizer, lembrando que a justificação sempre defende a minuta. O parecer nem sempre, tá? Depende da encomenda. Tudo bem? O segundo exercício, que vale 50 pontos, que é até o da dica da aula de hoje, consiste na elaboração de uma informação. Gente, existem 2 expedientes das consultorias temáticas, né, que são de caráter informativo, que é a nota técnica, não precisa estudar porque não está previsto para cair, né? E a elaboração de informação. E a banca fala a partir de uma análise técnica, certo? De uma situação ou problema. Com base em textos, dados ou informações serão fornecidos na prova. Exatamente isso. A informação é a coluna do meio. A informação é meramente dissertativa. Você só explica e fundamenta e analisa todos os lados daquela questão que foi apresentada para você. Um deputado está pensando, né, no desenvolvimento de um projeto X, então ele leva para você para ver a viabilidade, ver se vale a pena tocar naquela questão de tal forma. E aí você vai apontar todos os lados daquela questão. Isso é chamada nota informativa. É uma mera dissertação. Ela não tem, veja só, ela não tem o intuito, certo? Ela não tem o intuito de defender ou atacar. É claro que quando você escreve a nota, pode sim evidenciar, você pode falar, olha, portanto, né, vamos supor, o deputado tem tudo certinho na cabeça dele, e aí você está analisando os 2 lados, você conclui que de fato aquele pensamento está no caminho correto. Perfeito, sem nenhum problema, estará mesmo. E aí você foi e defendeu. Inclusive, a informação te permite sugestões, que você apresente sugestões, no parecer também, mas na informação isso também pode acontecer. Lá no finalzinho da informação você apresentar sugestões, até para melhorar aquele projeto. Pode, tá? Então não tem problema. Então o que eu quero dizer basicamente é o seguinte. A banca escolheu 3 exercícios, uma escolha muito feliz da FUMARC, né? Eu entendo que vai ser uma prova maravilhosa, uma senhora prova. A gente vai preparar também no mesmo nível, tá? Quando a gente fala isso aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, eu adoro esse momento aqui, exatamente este, em que as coisas fazem sentido. Se você me falar assim, a segunda fase, não gosto. Por quê? Porque na segunda fase são meras questões de decoreba, é só para o cara só aquele preliminar. Aqui é a fase de profissionalização, a fase que você coloca o teu concurso público exatamente no trilho daquilo que você pretende executar amanhã. Não vou nem falar do que você pretende ser, tá? Vamos contar que você já é, tá bom? Então, daquilo que você vai executar amanhã. Então, quer dizer, o que você vai fazer? Ora, a banca deixou muito claro, informações de caráter dissertativo e argumentativo, né? A estrutura do manual de redação parlamentar, a estrutura esquelética, tá bom? O que a banca quer? Ela pode pedir uma minuta, você pode fazer
a minuta, ou seja, elaborar, né? Ou analisar uma minuta. Quando você faz a minuta é da sua autoria, em tese, não é isso? O que você vai fazer? Você vai defender. Então haverá justificação, que não se chama justificativa, é justificação mesmo, tá, gente? No termo legislativo adequado. Você vai defender. Isso aqui é pura defesa, tá bom? Você não pode fazer uma minuta e você criticar a minuta, não, porque aí é um erro técnico gravíssimo, você pode tirar até 0 se você fizer isso. Na análise da minuta, virá um parecer. O que é um parecer? Um ponto de vista técnico, tá? Isso aqui é um julgamento técnico. Que dependendo do enunciado da prova pode ser livre, ou se a banca falar quer um julgamento favorável, ou se a banca falar para você quer um julgamento contrário. Você terá que ter habilidade argumentativa para isso. Então aqui você tem, né, tanto neste texto quanto nesse texto, você trabalha com a argumentação, que é a persuasão. A argumentação. Perfeito? Então, essa é uma das provas, tá? Aqui é só defesa, aqui é a caixinha de surpresa, a gente não sabe. Para você fazer a minuta, ao contrário, muita gente fica tenso com a minuta legislativa. Eu falo, gente, para de loucura. A minuta legislativa, o aluno vai errar alguma coisa? Vai na estruturação. Olha só, eu, né, sou mineiro, com muita gente que é. Quando vocês vão tirar, a gente fala carteira em Minas, né? Carteira, certo, de trânsito. Aí você tá fazendo a sua primeira, honestamente, lá na pista. Minas Gerais é difícil tirar carteira de motorista. Por que é difícil? Porque qualquer coisa o cara ele colabora para você errar na pista, na hora da prova prática. É difícil mesmo tirar. Ficam de olho em detalhes. Como a minuta é detalhista, alguma coisa você vai errar. Tá? Isso é natural. Vai errar você, vai errar a torcida do Flamengo, Corinthians, certo? PSG, a galera toda junta. Vai errar. Onde que você exatamente tem que ganhar força? Nas dissertações e nas argumentações. Então, a minuta, muita gente decora. É claro que devemos decorar a estrutura da minuta, sim, mas ela vai ser curta. Você não vai, não é tipo assim, pratique mais a argumentação e a dissertação, porque vai ser o que vai arrebentar por causa do tempo. Tá certo? Ah, mas fazer dissertar é fácil. Sim, mas a dissertação pode ser extensa. E vocês, o que a banca vai olhar? Ela vai olhar a riqueza argumentativa em torno da dissertação, certo? Ou da argumentação. Imagina esse aqui defendendo a minuta dele. A minuta dele vai ficar parecida. A minuta do João vai ficar muito parecida com a minuta da Maria. Mas a forma de defender muda todo o jogo. Por quê? Porque a minuta tem uma estrutura. A minuta de proposição tem uma estrutura engessada. O que vocês vão errar, e vai dar diferença de uma para outra, é na hora de distribuir os dispositivos. Por exemplo, se tiver exceção, vai gerar parágrafo. Então tem muita gente que às vezes vai errar aquilo ali e vai criar outro artigo, por exemplo. Tem gente que vai pegar um artigo e vai colocar mais de uma informação no artigo. Tudo bem? E há pessoas, por exemplo, que vão trabalhar com a parte, sei lá, a banca de repente pede, não é? Você tem uma estrutura de distribuição, por exemplo, de determinado dispositivo. Tem gente que vai distribuir tudo por incisos, ao passo que alguns daqueles incisos ali, na verdade, serão em tese parágrafos. Então isso vai acontecer, tá certo? Vai acontecer de errar, trocar um sinalzinho, uma redução, na hora de abrir aspas, isso é normal. Um numeral que vai ficar mal expresso na minuta de proposição, isso é o normal, mas ela é muito curta. O volume avaliativo dela é muito curto. A justificação não, ela é muito ampla, certo? O parecer, aqui você já vai ter a minuta pronta, é muito amplo. Então, cuidado para você não concentrar esforço na minuta e nem minuta você... e você pode acabar nem tendo minuta para desenvolver, porque se a banca trouxer a minuta pronta, que se você treinou a parte argumentativa e dissertativa, você está no melhor lugar do planeta na sua vida.
tá? Então, guarde esses conselhos que eu falo para vocês de muito conhecimento, né? Se eu não soubesse o que eu estou falando, né, você notaria com muita facilidade. Então é isso. A segunda fase, né, a segunda questão é a informação. A informação tem que ser mais abrangente possível. Então o que você vai ter? Quem estudou mais a lei? Quem estudou mais a Constituição? Quem tem ainda vários conceitos dos autores, quem tem exemplo de cabeça, quem está acompanhando os fatos atuais, vai conseguir fazer uma análise técnica bem ponderada. E aí vem o senso de organização, porque não é só você jogar provas, não. Existe uma arquitetura organizacional dentro desses discursos, em que, por exemplo, a Constituição vem em primeiro lugar, não é? E aí vem as normas, as infraconstitucionais, vem exemplos, vem uma série de coisas. Existe o princípio do paralelismo que tem que haver ser muito bem praticado nesses textos. Né? Tanto que a banca fala dele com muita expressividade no propósito ali de avaliação. Existe avaliação gramatical, avaliação de uso de convenções, porque um texto extenso a gente vai esquecendo de usar as convenções, o tempo fica curto. Então quem já tem um treino de uma organização de dissertação na cabeça, quem sabe começar, sabe desenvolver, é quem vai ganhar este concurso. Não tem outra coisa para fazer, tá? Não tem outra coisa para fazer. A minuta você aprende rápido, simples assim, e ela pode nem vir. A minuta, se você desenhar uma minuta e reiterar a estrutura dela umas 4, 5 vezes no papel, repetir a escrita mesmo, você decora o processo, tá certo? Agora, as outras partes não, elas exigem uma habilidade discursiva mais interessante, né? Pode ver que elas dominam. Se a banca quisesse apenas minutos de proposição, ela fosse a coisa mais importante do universo, ela dominaria isso aqui tudo. Pode ver que não, o que domina isso aqui é dissertação e argumentação, tá? Então eu sempre gosto de colocar lógica no meu discurso para você entender o que eu estou falando e enxergar isso de fato. E é isso que, essa fase que eu considero difícil nela, gente, é administrar o tempo. Quanto mais você trabalhar de forma organizada, treinar, se a banca empurrar o nosso tempo um pouco mais para frente, quem sabe a gente consegue ainda montar um treino, né? Para você adquirir mais correções e fazer e organizar um pouco mais. Porque à medida que o tempo vai passando agora, tudo que é fonte de treinamento você tem que pegar, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. A minha dica então hoje, né, aqui para finalizar esse vídeo, de apresentar a parte de apresentação desse vídeo, é sobre a informação. A gente vai começar da informação. Júlia, por que a gente não vai começar da minuta? Porque, gente, dissertar vem primeiro, tá? Dissertar vem antes de você argumentar. E como eu falei com vocês, que a gente vai ter aula sobre a minuta, obviamente. Mas como a minuta é muito mais simples, e ela pode nem aparecer na prova, porque a banca pode dar a minuta pronta, você tem que saber dissertar muito bem. Você tem que entender o que é uma dissertação, tá bom? Então isso é pesar. E aí a dissertação, ela bate na informação. Que é a primeira dica, tá? Pessoal, o que é uma informação? Primeira coisa que você tem que saber aqui nessas dicas iniciais. A banca vai te trazer uma situação, um problema. É sempre uma demanda de um deputado, né? Eu tenho feito nos meus materiais homenagem aos escritores de Minas Gerais, né? Que eles nos abençoem fortemente com seu poder artístico e o poder estrutural, assim seja. Vamos lá. Mas o que é uma informação, a produção de uma informação? Informação é sempre um expediente em que você dá resposta. É um deputado que solicita alguma coisa e você vai produzir uma resposta. Que resposta é esta? Uma resposta técnica, tá? Por ser um documento de origem legislativa, você precisa dar o título dele e precisará emendar. O que é isso aqui? Colocar um pequeno título, tá certo? Ou seja, o título de origem do seu documento, o assunto principal dele, trazer quem é o deputado solicitante, tá bom? Fazer a apresentação da solicitação na introdução. Essa introdução é a introdução técnica, ela precisa aparecer, tá bom? E aí vai entrar a parte dissertativa. Você vai ter que fazer uma introdução da dissertação, com algum aspecto de caráter introdutório, certo? Que a gente vai ver.
Depois você vai desenvolver. À medida que você vai desenvolvendo, você tem que comprovar o que você está falando, tá? Então, por exemplo, ó, à medida que você vai desenvolvendo, você vai comprovando. Só pegar, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa interessante. Assim, aqui eu me baseei num estudo, não é, de dois pesquisadores da UFMG, Mário Fux e Pedro Henrique Marques. Então eu trouxe um texto deles aqui, transformei nessa estrutura, eu adaptei para essa estrutura, tá certo? A banca pode te trazer um comando, não é? Para te pedir para você formular um texto informativo sobre o assunto. E ela pode roteirizar isso aqui. Se ela roteirizar, você vai ter que seguir fielmente esse roteiro, tá certo? Ou seja, trabalhar todos os itens que ela demandou aqui, tá bom? Ela pode trazer outros elementos informativos. Ela pode trazer, por exemplo, algum texto, algum fonográfico, não é? Alguma imagem que você naturalmente terá que considerar. É claro que existem situações que ela não obriga a consideração e às vezes o texto é uma pegadinha, tem que tomar cuidado com isso também, tá? Mas quando ela diz assim, considere, ela quer realmente que você considere os elementos que ela te deu. E aí ela vai ficar atrás desses elementos no texto, tá bom? Por exemplo, gráficos, ela vai querer interpretação de gráfico, alguma síntese, ela vai querer que essa síntese apareça. Então quando a banca diz considere para você usar. Quando ela simplesmente traz os textos e não dá muita trela para esses textos, você tem que fazer ali toda uma pesquisa, não é, para saber se aqueles textos, em qual medida serão úteis para você ou vão te atrapalhar, tá bom? Quando ela pede considere, naturalmente ela vai contar. Na hora que sai o padrão de respostas, ela vai colocar ali exatamente se você fez aproveitamento, né, de todo o material da proposição temática. Ela vai contar quantos materiais você aproveitou. Tá vendo que a banca avalia essas questões, tá? Gráfico. Para o texto informativo, gente, é natural que a banca apresente gráfico. Gráficos, tabelas, índices, reportagens, tá certo? Porque ela tem que te nutrir de informação, tá bom? Essas informações são informações legais? Não. Quem tem informação legal ou informação institucional é você, tá? Ela vai trazer outras coisas que podem servir para que você construa, não é, uma informação. Então é aqui que você vai, no texto, mostrar a sua capacidade de unir aquele objeto de análise, cada um daqueles objetos de análise, não é, à sua literatura, tá? Tudo bem? Então é aqui que ela vai observar isso. Terminou de fazer toda a defesa, o que acontece? Você vai entrar na conclusão. Você tem que concluir o seu texto. E a gente conclui de que forma? Né? Fazendo menção à solução que a gente apresentou, naturalmente, né? Você não pode perder, tem que tomar um cuidado, porque a banca, por isso que eu falei com vocês, que esta parte tem peso muito maior do que a minuta, por um simples fato. Porque o texto é mais extenso. E aí você se perde na estrutura se você não tiver treino. É costume o aluno chegar aqui embaixo, ele ainda está fornecendo informação, não é? E já não pode mais. Agora é a hora de você amarrar todas as pontas, não é, do discurso e observar se você realmente produziu informação suficiente para atender aquela demanda que foi proposta, tá? A única novidade que você pode ter aqui é a sugestão. Porque você pode sugerir ao parlamentar uma melhoria daquele projeto que ele te apresentou. Tudo bem? Terminou de fazer a sua conclusão, local e data, né? E aqui a identificação do signatário. A gente não assina absolutamente nada, a gente não coloca nenhuma identificação porque é muito arriscado, tá bom? Tudo bem? Então, isso que é uma informação, tá? Isso que é uma informação. Só ver que o parecer e a justificação, gente, eles vão passar perto, certo? Eles vão passar perto. Só que você vai sentir no parecer e na justificação uma pendência para quê? Uma torcida para para um lado, tá certo? No caso da justificação, uma torcida favorável. Então aqui existe, né, uma persuasão, existe uma opinião política. Na informação, você tem uma opinião técnica. No parecer na justificação, você tem uma opinião política.
Tudo bem? E por que uma opinião política? Mas não seria uma opinião técnica, Júnior? Porque é de uma comissão temática, de repente? Gente, é técnico-política. Você é técnico-política. Por quê? Porque se você vai fazer uma justificação de uma proposição, né, seja ela qual for, por que ela é política? Porque você vai tentar convencer os pares daquele deputado a aprovarem aquele projeto, tá? Aquela proposição. Tudo bem? Você vai justificar. E aqui existe até uma questão um tanto apelativa, que a gente chama. A conclusão é mais apelativa. Uma conclusão, é claro, é um apelativo com uma linguagem, tá, gente? Não emocional em absoluto, mas é uma linguagem de convencimento, de demonstrar a importância daquela norma, etc. No parecer, não é como eu falei para vocês, o parecer pode ser favorável. Favorável. Mas ele pode ser contrário também. Porque no exercício legislativo você tem essas duas estruturas. Tudo bem? Ou a banca pode deixar livre para você adotar uma postura. E tal. Tem que ficar muito claro aqui teu ponto de vista. Enquanto na informação você vai trazer uma informação mais completa, avaliando todas as variáveis possíveis, né? Aquilo que é contra e aquilo que é favorável. Ou seja, a informação é sempre mais neutra, digamos assim, há uma tendência de ela ser neutra. Claro que você pode, né, tá ali defendendo, vendo que o projeto é muito bom, você pode se posicionar favorável àquele projeto, mas aqui você pode ter algo contra ou favorável, né, bem dosado. Aqui não, aqui tem que ter um lado, tá, gente? Tem que ter um lado bem claro. Tudo bem? Então, o parecer e a justificação, eles são posteriores à informação. Você tem que saber bem a informação para você produzir parecer e justificação. Tá bom? Que é a base. Por isso que no curso, né, falei que vocês estão toda a experiência, a gente vai começar primeiro por onde? Pela informação. A gente começou primeiro pelas convenções, porque a gente tem que tentar errar o menor número de convenções que a gente puder, né, para não perder pontinho bobo na prova. E depois vamos partir para a minuta, da minuta para os demais textos, tá bom? A justificação e a minuta de parecer sobre a proposição. É isso, tá? Espero que já nessa abertura vocês tenham já se situado, né, e já estejam se organizando um pouco melhor, tá bom? Se quer coisa tenha ficado clara na cabeça de vocês, tá? A gente segue depois dessa apresentação, né, para a aula técnica mesmo sobre estes assuntos.